Fala galera, bom dia para todo mundo. Pessoal, se eu der uma engasgada aqui é porque a gripe aqui está meio forte. Pessoal, o Donald Tranqueira, ele emitiu uns relatórios aí falando de muitos países do mundo, muitos, quase todos os países do mundo. Falando de direitos humanos, falando de que as pessoas não têm o direito de se expressarem, que o Brasil, principalmente contra o Brasil está vivendo uma ditadura. Agora, o que é que uma desgraça dessa pode falar de direitos humanos? Esse desgraçado está patrocinando o genocídio na faixa de Gaza, armando até os dentes o exército de Israel. Esse infeliz, esse desgraçado, ele está colocando a polícia para tirar moradores de rua de Washington, como ele disse, vai varrer, tirar aquilo ali, deixar aquilo ali limpo, como se as pessoas fossem lixos. Ele botou a polícia, o FBI, a Polícia Federal Americana, para procurar e prender 52 deputados federais que são contra a falcatrua que ele está aprontando para as eleições parlamentares do ano que vem. Quer dizer, e um cara desse fala em direitos humanos, nos direitos que ele está falando que o Brasil está infringindo. O problema desse cara, sabe o que é? É porque no Brasil, apesar de toda a falcatrua que ele está fazendo, de toda essa taxação, toda essa palhaçada, ele não conseguiu parar o Alexandre de Moraes. O Bozo continua em prisão domiciliar, continua com tornozeleira, os processos continuam andando, esse mês ainda já vai começar os julgamentos, então assim, o Bozo vai para a cadeia, não está adiantando nada. Isso teve um boato aí que alguns ministros do Supremo pediram uma reunião com alguns banqueiros. Não, os banqueiros pediram para se reunir com os ministros para falar sobre essa lei Magnitsky que nós temos hoje no Brasil, a lei Xandiste, né? Que o Alexandre bota para ferrar. Não foi nada que os ministros pediram, foram os banqueiros que pediram. Enfim, mas continuam os boatos, continuam as fake news vinda desses parlamentares, principalmente do PL, aqueles idiotas, palhaços, negacionistas, fascistas que fizeram aquele motim dentro do Congresso Nacional. Continua vindo dessas criaturas, eles não fazem outra coisa a não ser mentir. Agora, vocês já imaginaram, preste atenção, o Donald Tranqueira está falando de invadir alguns países para prender, ele quer matar os narcotraficantes, que são terroristas, que não sei o que lá. Vocês já imaginaram? Até hoje ninguém fala, ninguém sabe aonde foi parar aquele militar que foi colocado no colo dele 40 quilos de cocaína no avião presidencial na Espanha. Alguém tem notícia daquele cara, daquele sargento da aeronáutica? Alguém tem notícia daquele cara? Ninguém tem. E ninguém nem toca no assunto. Se aquela cocaína fosse em um avião presidencial do Lula, ele estaria... Em um mês, eles derrubavam o Lula. Um mês. Como eles fizeram com a Dilma. Derrubaram a Dilma, até hoje ninguém falou. Qual foi o motivo que derrubaram a Dilma? Pedaladas? Ela tirou dinheiro de um lugar e colocou em outro? Ela não roubou nada, não fez nada. Ela foi acusada das pedaladas. Pedalada é o quê? Isso aí vem do Robinho. O Robinho está preso. As pedaladas que ele dava no futebol. Então, assim, só para as pessoas entenderem. Se esses 40 quilos de cocaína fosse ali no avião presidencial da comitiva do presidente Lula, ele estava fora no outro mês. Iam derrubar ele. Agora, até hoje, ninguém comenta nada, ninguém fala nada. Aquele sargento está onde? Onde é que o cara está? Ele está preso, ele foi para algum lugar, sumiu, ou sumiram com ele? Ninguém fala, ninguém comenta. Então, pessoal, essas desgraças, eles fazem um monte de merda e só põem na culpa dos outros. Essas pedofilias, esses crimes sexuais que tem, principalmente contra criança, depois do governo do desgoverno do Bozo, aumentou pra caramba, e essas coisas acontecem quase que 90% dentro das igrejas evangélicas. Tudo aquilo que eles falam que são contra, acontece em volta deles. É droga, é pedofilia, é crime, entendeu? Contra criança, crime sexual contra criança. Tudo acontece em volta deles. Agora, eles querem falar dos outros? Por que que até hoje, por que está essa bandalheira toda em relação ao presidente Lula? Entre o governo dele, a aprovação é baixa, que não sei o que lá, sendo que no governo do cara o dólar é o mais baixo de todos os tempos. O cara, desde junho do ano passado, o desemprego está quase zerado, apesar de toda a falcatrua, as pessoas estão empregadas, o produto interno bruto do Brasil cresce, a inflação é cada vez menor.
e o presidente do Banco Central, que diga-se de passagem, foi indicado pelo presidente Lula, não mexe na taxa de juros, quer que se dane, sabe por quê? Porque ele está ali bancando o dinheiro dos banqueiros, dos grandes empresários, que esse ano vai ser pago quase R$ 1 trilhão de juros dessa maldita dívida. É assim que eles trabalham, é isso que eles querem. E apesar de tudo isso, o Brasil está crescendo. Agora, eu, se fosse o presidente, não sabe o que eu fazia? Ele conversou com o presidente da China ontem, antes de ontem, não sei, e ele deixou bem claro que ele tem um grande interesse em fortalecer os laços de amizade do Brasil com a China, que o Lula já é amigo do presidente da China há mais de 20 anos. Eles são amigos, porque o chinês, quando ele fala que ele é amigo mesmo. Então, pessoal, eu já teria feito uma aliança militar com a China, com a Rússia. Você sabe por quê? Esses americanos não é confiável, nunca foram confiáveis em nada. Quando esse maluco aí sair da presidência dos Estados Unidos, ninguém tem noção de quem é que vai entrar ali. Eles não são confiáveis, ninguém tem noção das atitudes do outro que foi entrar. Eles estão sempre querendo se meter na vida de outras pessoas, nos outros países. Eles estão sempre querendo alguma coisa que tiver ali. É o que eles querem. Eles não se metem em país nenhum porque querem ajudar em prol de democracia, não. Eles usam tudo isso como desculpa para roubar tudo que tiver em outro país. Em outros países, o que tiver em outros países, eles usam desculpa que for, principalmente a democracia, para usurpar tudo que tem naquele país ali. Entendeu? O que eles querem na faixa de Gaza, é o que eles querem na Ucrânia, em qualquer lugar que eles se meterem. Então, pessoal, se fosse o presidente Lula, fazia sim. Logicamente, não ia permitir que fosse instalada uma base russa ou chinesa no Brasil, mas laços, entendeu? Uma aliança militar, eu fazia sim. Eu acho que o Lula demorou, entendeu? De literalmente fazer uma aliança nesse sentido, para que essa lagosta americana pense 2 ou 3 vezes antes de querer se meter no Brasil, que ele acha que o Brasil é o quintal da casa dele, e não é. É só parar para pensar nisso.